Muito bem-vindo, galera! Muito bem-vinda, turma, meus amigos, meus telespectadores, a galera que curte aí séries, filmes. Estamos aqui falando sobre uma série mais do que maravilhosa, muito especial, que foi lançada na Netflix neste mês de dezembro de 2019, The Witch, o Bruxo. A história de Geralt de Rivia, um bruxo aí que tá fazendo sucesso aí pra galera mesmo nerd, geek, que gosta de jogar games, que é baseado também em games, né? Um game que fez muito sucesso, e no livro do Andrzej Sapkowski, o polonês, que baseou o livro, oito livros, né, que baseou a série, que está aí fazendo um grande sucesso na Netflix, né? São 8 capítulos muito intensos, cada capítulo duração de 1 hora. Então, eu cheguei a ver essa série aí, não consegui maratonar toda, porque era tão gostoso ver cada hora, que eu via 1 hora, depois saía para fazer alguma coisa, voltava, via mais 1 hora, outro dia via 1 hora, então passei alguns dias para ver essa série, porque maratonar uma série dessa você tem que ter muita energia e também focar só naquilo. Mas eu vi durante alguns dias, eu acho que menos de uma semana eu vi, e foi maravilhoso. O último capítulo foi mais difícil de deixar, porque eu ficava enrolando, e acabava indo fazer outras coisas, mas acabei terminando esse último capítulo. E temos aí essa história que foca em 3 personagens, né? É o Geralt de Rivia, a Yennefer de Vangerberg e a Ciri, né? Dispensa a apresentação o Geralt de Rivia, né? Que é o bruxo, que é interpretado aí pelo Henry Cavill, que fez o ator que fez Superman. O ator de Superman, Henry Cavill, ele interpreta aí o Geralt de Rivia. É interessante que para essa série ele teve que deixar os músculos em evidência, e para isso o ator diminuiu o consumo de água. No caso, ele tinha um preparador físico para essa situação, que orientava ele trabalhou como se fosse competir, né, no fisiculturismo. Então ele diminuiu. Antes das gravações, tomava 2 litros de água 3 dias antes, 2 dias antes diminuiu para 1,5 litro, um dia antes para meio litro, até chegava no dia da filmagem, ele não bebia água de jeito nenhum. Isso para que os músculos eles ficassem muito finos e colassem ao corpo, e desse aquele músculo tanto rígido como também um músculo em evidência forte, né? Isso aí é um detalhe do nosso Geralt de Rivia, Henry Cavill. O bruxo, né, que mata monstros. Interessante, lá no começo do primeiro capítulo já mostra ele lutando com um monstro, né? Muita gente criticou algumas cenas que não acharam tão interessantes dele lutando com monstros. As pessoas talvez acharam muito fracas as cenas, mas se você for analisar, as cenas têm a ver com os games, né, com os jogos. E parece muito com jogos, e os jogos são isso, né? Esse tipo de luta, né? O bruxo que mata monstros em troca de dinheiro, de grana, né? E não é muito aceito na sociedade, né? Onde passa, a galera critica muito, não quer muito a presença dele, porque se de um lado ele mata monstro, de outro ele é um bruxo que sofreu várias metamorfoses e já não é um ser humano comum como outro qualquer, né? E as pessoas veem nele como algo estranho, diferente, né? E no caso a série se passa numa Idade Média fictícia, né? Baseado aí, como eu já falei,
no livro do Andrzej Sapkowicz, polonês, e nos games. A narrativa não segue uma linha livre do tempo, linear do tempo, né? Não segue uma linha linear do tempo. O ator aí, no caso Henry Cavill, ele usou lentes de contato e no caso ele quase ficou cego, né? Lente de contato eu uso há muitos anos e os oftalmologistas falam que a lente de contato ela não pode ficar muito tempo no nosso olho, né? A gente tem que ficar revezando com óculos, é o que eu faço. Eu nem uso lente todo dia, mas quando eu vou sair para alguma ocasião especial, eu tiro o óculos e coloco a lente de contato para ficar mais jovem, mais bonito, né? E, no caso, o Henry Cavill, para interpretar o Geralt de Rivia, para ter aqueles olhos muito bonitos que você vê aí na série, ele teve que usar lente, né? E tinha um oftalmologista acompanhando ele durante as 12, 16 horas de gravação e ele teve que ter muito cuidado. Teve cena que entrou areia, que arranhou os seus olhos, né? Então ele teve que ter muito cuidado, né? E a Yennefer de Van Gaber, que é uma feiticeira, que na série é uma mulher deformada, corcunda, com boca torta, e que se transforma em algo mais bonito, mas perde a chance da maternidade. Ela vai fazer uma feitiçaria, né? Um pouco de spoiler, né, galera? Ela se submete a uma feitiçaria, e essa feitiçaria a impede de ser mãe. Ela realmente, se você for acompanhar a série, ela é uma corcundinha que mora numa fazenda e é vendida pelo pai, para a Tissaia, né, que é uma mestre das feiticeiras, e a Tissaia vai transformar ela em uma grande feiticeira, né? E ela, querendo, por vaidade, ficar bonita, acaba tendo que perder a gravidez, né? Perder a chance de ser mãe, né? A atriz que interpreta a Yennefer, Anne Charlotte, contou que teve de usar uma prótese nas costas e desalinhamento na mandíbula. Quem acompanha a série vai ver que ela é assim, ó. Ela tem a boca torta e ela tem aqui uma corcunda nas costas, né? E depois ela se transforma e teve que usar um espartilho para ficar certinha. Ela é muito bonita, um olhar bem sedutor, né? E a outra personagem é a Ciri, Freya Allan. A Ciri faz aquela princesa, né? Filha aí da rainha, né? A rainha que acaba morrendo, né? E neta da Chalateia, né? A atriz de 18 anos, que estudou em Oxford, já participou da série Into the Badlands. Ela também fez participação na Guerra dos Mundos da BBC e vai participar da série Dirty Day da HBO e o filme Goupon Milkshake. Algumas participações dela, né? A série que é filmada na Hungria, Gran Canária, La Palma e La Gomera na Espanha e Castelo de Odrogenic na Polônia. Tem alguns nomes aí que eu estou falando que talvez a pronúncia não seja correta, né? Que é meio estranho, né? Mas tento falar o possível, mais próximo da realidade. E na série tem uma chamada Lei da Surpresa, que é uma tradição antiga da Polônia, é a antiga dos países nórdicos, né? E que o Andrzej Sapkowicz colocou na série, né? A Lei da Surpresa é a história da princesa Paveta Gaia Mandadori, né? Que é a princesa, e no caso aí a filha da rainha, a Calateia, Johnny Mayer, quando o caçador de monstros Geralt de Rivia aparece, quando Paveta, pela Lei da Surpresa, é destinada a Dany, cabeça de ouriço, que tinha salvo o rei Ronier anos atrás. Ou seja, o rei Ronier foi salvo pelo cabeça de ouriço e ele teve, em troca, ele teve o direito de escolher uma surpresa, né? A Lei da Surpresa. Ele escolheu casar com a filha do rei, né? A Paveta, né? Que na verdade eu falei que a Ciri
era neta da Calanteia, ela é filha ela é neta da Calante, quer dizer, e filha da Panveta, né? Panveta foi que morreu. E nessa história, nesse banquete, em que o Geralt de Rivia praticamente é só um espectador, o Cabeça de Ouriço aparece reivindicar a lei da surpresa. E a rainha Calante não queria aplicar, não queria respeitar a lei da surpresa, queria dar a filha dela a um dos pretendentes que tinham aparecido na festa. Mas tipo uma maldição cai sobre o castelo, né? E o Geralt de Rivia luta para defender o ouriço, que depois com um beijo da Paveta se transforma em homem, perde aquela carapuça de ouriço. E no fim o ouriço, o Dany, ele oferece ao Geralt de Rivia a lei da surpresa, que é a lei, no caso ele escolhe a criança surpresa, que é o que está no ventre da Paveta, que é a Ciri, para protegê-la, né? E no caso ele evoca essa filha, que no fim a Calante não quer entregar a filha surpresa, a neta surpresa para o Geralt de Rivia. Aí acontece que os Nilfgaardianos invadem aí a sua cidade, né, a Cintra, e ela, junto com a corte, todos se matam, ela pula da torre, né, da janela da torre, o resto da torre se mata, e ela acaba orientando a Ciri a encontrar o Geralt de Rivia, que é para ser o seu protetor. Durante a série, a história de Ciri se apresenta no presente, a de Geralt e Yennefer no passado. Tudo se aproxima no ápice com a invasão de Nilfgaard a Cintra. E na fuga da princesa, o suicídio da rainha, que como eu já falei, e da corte. E no último episódio, Mutimori, as histórias de Yennefer na batalha aí, né? E de Geralt e Ciri na floresta, na batalha de Sodril, se encontram. Nilfgaard é obrigado a recuar, mas 14 feiticeiras são mortas nessa batalha de Sodril e desaparece aí a Yennefer, né? Yennefer que tem um certo romance com o Geralt, mas depois o Geralt é um pouco durão com ela e ela acaba se afastando um pouco dele, né? Mas depois a Ciri reencontra o Geralt, né? Essa história eu gostei muito, apesar de ser simples, mas é direta. Tem uns efeitos especiais legais. O diferente, a galera quer comparar com Game of Thrones ou com O Senhor dos Anéis, eu vou relatar aqui, apesar de dizer que a série Game of Thrones para mim é a preferida ainda, mas justamente pela complexidade do Game of Thrones e dos livros da Crônica do Gelo e do Fogo, que lhe tomam muito tempo para ler, eu gostei muito da didática e da dinâmica do The Witch, porque são uma dinâmica direta. É uma história direta que não tem muitos rodeios. Apesar de se passar em anos de distância, o Geralt aparece 90 anos atrás, depois 70 anos atrás aparece a Yennefer de Vangaber, e 15 anos de diferença aparece a Ciri. Mas eu gostei que o dinamismo, apesar de não seguir uma sequência lógica, tudo faz sentido no fim. E não tem muito aqueles diálogos, aquelas cenas arrastadas do Game of Thrones e do Senhor dos Anéis. Ele é bem direto. As ações acontecem, tudo vai se desenrolando muito mais rápido. Então você fica mais sentindo aquela tensão e aquele desejo de continuar a série cada vez mais, porque é gostoso acompanhar as magias, as lutas, os romances. Toda a história é interessante acompanhar, porque ela é uma história que faz sentido. Ela faz sentido e ela se une a um objetivo que se fecha em si. Teve momentos da série que foram mais bestas, mas no fim ela foi melhor. Tem a história do bardo, né, que canta aquela música que sai
contando o feito do Geralt, que é um personagem muito interessante também, e outros personagens que aparecem. E eu gostei muito por essa dinâmica e por essa ação rápida, né? Não que eu não goste do Game of Thrones e da complexidade da sua história, do seu livro, dos livros que eu li e da série que eu vi, mas aquele arrastado de personagens que passam histórias e tempo sem se encontrar, fica muito, às vezes até chato, apesar de ser denso e gostoso a história, no fim tem um sentido, mas fica chato. E a história do bruxo Geralt de Rivia, nessa primeira temporada da Netflix, para mim superou as expectativas. Não vi o livro, não vi os games, mas pela série, quem viu a série, com certeza amou. Agora, se comparar com o livro com games, talvez se decepcione com algumas coisas, é normal, mas focando só no game e focando só no livro, cada um tem sua história. E focando só no filme, esquecendo games e livros, tem uma história muito legal que vai ser explorada durante muitos anos pela Netflix. E esse é um pouco da história e da minha visão sobre The Witch, temporada número 1. Foi show de bola. Valeu, galera! Magia!